me ama e que haja o que houver, estarás aqui sempre por mim. No verso de número 16, que diz assim, Atos 16, a partir do verso de número 16. E aconteceu que indo nós à oração, quem está falando aqui é Paulo, e ele está falando dele e Silas, então ele está dizendo assim, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o Evangelho, o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito maligno que estava na menina, que estava na jovem, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muito açoites, os levaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou as espadas, quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E retirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai-os aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai, ide em paz. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lança fora? Não será assim. Mas venham
eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiam súplicas, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém, amados? Glória a Deus. Permita-me beber um gole d'água antes de começar a falar, amém? Esta noite, nós queremos falar sobre, podemos até dizer, um dos assuntos mais importantes da vida. Se você entender essa mensagem que hoje nós vamos pregar, a sua vida vai ser mudada para sempre. Amém? Porque hoje nós vamos falar sobre a importância de nós termos comunhão com Deus. Amém? Se você aprender, a partir de hoje, a valorizar o estar na presença de Deus, o estar a sós com Deus, se você valorizar a oração, você nunca mais vai ser a pessoa que você tem sido. A sua história vai ser mudada de forma radical. Você vai ter experiências que você nunca teve. Amém, amados? Pessoas que vivem neste mundo e buscam a comunhão íntima e pessoal com Deus, são pessoas que Deus usa para mudar histórias. Amém, amado? Vocês viram aqui hoje à noite o testemunho do pessoal do SOS Sertão. Vocês ouviram ele falar aqui que todos os domingos eles oram. Quantos minutos? 1 hora. Não é? Eles gastam tempo na presença de Deus. Então todas as pessoas que verdadeiramente vivem nesse mundo e têm comunhão com Deus, elas são usadas de uma forma diferente. Elas são usadas de uma forma especial. São pessoas que não só passam pela história, mas são pessoas que fazem história. Amém, amado? Nós não podemos nos acomodar, nos conformar com a vida espiritual que nós temos vivido. Entra semana e sai semana e nada de Deus acontece na nossa vida. Nada de especial acontece. Nós não vemos o agir de Deus na nossa vida. Então nós não podemos ficar presos, irmãos, a esse jugo da religiosidade. Infelizmente hoje as pessoas são religiosas. Mas religião sem relacionamento com Deus não leva você a lugar nenhum. Infelizmente hoje nós estamos vivendo no mundo que as pessoas têm falado muito sobre religião, sobre a importância da religião. A gente ouve através dos meios de comunicação, a mídia, algumas pessoas dizendo, uma vez eu vi Ratinho falando, Ratinho. Quem conhece Ratinho? Eu vi Ratinho falando, os seres humanos, você tem que ter a sua religião. Você tem que ter uma religião. Não importa que religião for, mas você tem que ter uma religião. Mas uma religião, amados, que não faz você conhecer a Deus, que não leva você a ter intimidade com Deus, uma religião que não leva você a ter experiência com Deus, uma religião que afasta você de Deus, não leva você a ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia fala e é verdade, o Deus que nós acreditamos é o Deus que fala conosco. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E hoje tem muitas pessoas que vivem no mundo atual, quebrando a cabeça, tomando decisões erradas, fazendo muitas coisas que não deveriam fazer, porque são pessoas que não têm intimidade com Deus, são pessoas que não têm comunhão com Deus, são pessoas que não ouvem a voz de Deus.
E por isso é que nós estamos vivendo a realidade espiritual que estamos vivendo hoje. Muita gente cheia de religião, mas sem Deus, sem relacionamento com Deus, não é? Tem pessoas que, com descargo de consciência, ela vem na igreja de domingo, pronto, já fiz o meu papel, já fui na igreja, já bati o meu cartão, já bati o meu ponto, já cumpri com a minha obrigação. Veio na igreja domingo, mas segunda-feira vive como se Deus não existisse. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, vive como se Deus não existisse. Não tem tempo a sós com Deus. Não se relaciona com Deus. E o maior ser que já viveu nesse planeta, como nós estamos vivendo hoje, se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Ele nos mostrou um caminho excelente. E o caminho excelente que Jesus nos mostrou é o caminho do relacionamento, da intimidade e da comunhão com Deus, com o Pai. Amém, amado? Jesus, em todo o tempo, ele estava tendo comunhão com Deus. A intimidade de Jesus com Deus era tão profunda, que Jesus chegava a dizer assim: tudo que eu faço na terra, eu vejo meu Pai fazer antes. Jesus, ele via os fatos acontecerem, os milagres acontecerem antes mesmo que os milagres viessem a acontecer. Porque ele tinha intimidade com Deus. Então a intimidade com Deus nos leva a ver os milagres antes que os milagres aconteçam. Intimidade com Deus nos leva a ver a solução do problema antes que o problema seja solucionado. A intimidade com Deus nos faz ver que Deus está conosco, não importa a circunstância, e Ele vai estar do nosso lado, Ele vai nos ajudar a vencer qualquer guerra, qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer problema que nós venhamos enfrentar. Se você atentar para a história bíblica e ver o exemplo de Jesus, você vai ver que só teve um momento na vida de Jesus que Jesus chamou Deus de Deus. Mas nas outras oportunidades, Jesus sempre chamava Deus de Pai. Meu Pai que está nos céus. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai, nós somos um. A minha comida, a minha bebida nessa terra é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então Jesus o tempo todo ele estava mostrando para a humanidade que a gente tem que viver nesse mundo, tendo um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo de pai e filho. O único momento que Jesus chamou Deus de Deus foi quando ele estava morrendo por nós. Que ele brada ali e ele fala: Eloi, Eloi, lama sabactani. Ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Foi o único momento que Deus não pôde olhar para Jesus. Porque Jesus estava coberto com todas as nossas transgressões e iniquidades. E Deus, ele não contempla transgressão, Deus não contempla iniquidade, Deus não contempla pecado. Todo pecado Deus tem aversão. Então Deus não ficou olhando para Jesus naquele momento. Alguns comentaristas bíblicos dizem que foi o único momento na história que Deus, é como se Deus tivesse dado as costas para Jesus. E Jesus sentiu isso na pele. E aí ele disse: Deus meu,
Deus meu, por que me desamparastes? Então foi o único momento na Bíblia que você vai encontrar que Jesus chamou Deus de Deus sem chamar antes de Pai. Então, queridos, nós precisamos atentar, porque hoje, infelizmente, nós temos referenciais negativos de pai. Pai que abandona, pai que desampara, pai que nem a lei obrigando, ele cumpre com as suas responsabilidades. Pais que às vezes a justiça tem que ir atrás para dar a pensão. Vai ser miserável assim lá longe, tendo condições de dar e não dar. Então, pais que não se importam com os sentimentos dos filhos, pais que abandonam a família. Nós temos um referencial negativo de pai. E esse referencial negativo tem impedido muitas pessoas de se aproximarem de Deus e dizerem o que Jesus diz lá no Pai Nosso: Pai nosso que estais nos céus. Eu acompanhei um jovem uma certa feita, ele falou: pastor, eu aceito tudo, chamar Deus de eterno, de poderoso, de soberano, de único Deus, mas não me peça para me chamar Deus de Pai. E eu fiquei preocupado, né? Um jovem, adolescente, falar um negócio desse. E eu fui buscar Deus em oração, falei: Deus, por que esse jovem fala assim, que tem dificuldade de chamar o Senhor de Pai? Aí na mesma hora o Espírito ministrou ao meu coração e disse assim: é porque ele tem um referencial de pai negativo. E aí eu procurei estudar e ver o procedimento do pai. O pai era bruto, era ignorante, tratava mal o filho. Ele tinha um referencial negativo de pai. Então ele tinha dificuldade de chamar Deus de Pai. E eu continuei trabalhando com aquele jovem, orando com ele, ministrando paternidade de Deus na vida dele. E um dia, ele chegou para mim: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu estava orando e eu consegui chamar Deus de Pai. Rompeu no mundo espiritual. Venceu essa grande barreira que muitos não conseguem, irmãos. Tem muitos que não conseguem, o tempo passa, mas as pessoas ficam presas no trauma, na decepção, porque só quem foi abandonado sabe a dor que é. Só quem vive hoje em uma família que o pai abandonou e a família foi destruída, foi desfeita, sabe a dor que é. Mas Deus nos ensina que nós não podemos viver presos nos nossos traumas, nas nossas frustrações e decepções que nós encontramos na vida. Jesus, ele foi um ser humano resolvido. Jesus, ele nunca deixava que os traumas viessem a parar ele, prender ele. Jesus era resolvido, né? Mostrando assim para nós que também, amados, é assim que nós temos que viver. Se uma pessoa nos fazer o mal, nós devemos perdoar sempre. Jesus estava determinado, todo mundo que fazia o mal a ele, ele perdoava sempre. Ele não questionava: como é que eu vou perdoar uma pessoa tão miserável? Como é que eu vou perdoar uma pessoa que me fez tanto mal? Ele não questionava, ele liberava o perdão. Como é que eu vou perdoar o homem que me negou 3 vezes? Com a cara mais deslavada do mundo, a ponto de dizer para as pessoas que ele nunca tinha me visto. Mas Jesus perdoou Pedro. Amém? Quando ele ressuscita, irmãos, ele fala: vai lá, diz para todo mundo, e de lá diz para os irmãos. E Pedro é o único que Jesus menciona o nome. E a Pedro, diga: e a Pedro. Eu não mandei vocês dizerem, não.
Mas vocês disseram, está dito. E a Pedro, Jesus falou, e a Pedro, lembrou, o único nome que Jesus citou foi de Pedro. Por quê? Jesus estava dizendo, ó Pedro, já estou resolvido, você está perdoado pela vergonha que você me provocou, você está perdoado por dizer que nunca me viu. Então Jesus, ele não guardava. O problema nosso hoje, amados, é que a gente pega as coisas e vai guardando dentro da gente. Vai guardando, vai guardando. E a gente não sabe o mal que isso nos causa. Tinha uma irmã que eu ia visitar e todo dia essa irmã falava as mesmas coisas. Que os filhos não prestavam, que um filho fez isso, que o outro fez aquilo outro. Um montoado de lixo, de ódio, de raiva, de ressentimento no coração. E aí um dia eu falei, Deus, hoje o Senhor vai me usar para dizer uma palavra àquela irmã, e ela vai ter que jogar aquele lixo que está dentro do coração dela para fora. Aí quando eu cheguei lá, que ela começou a falar, eu ouvi. Falei, a irmã quer ir para o céu mesmo? Ela tomou um susto assim, falei, a irmã quer ir para o céu mesmo? Ela, claro, pastor, que eu quero ir para o céu. Pois é, então a irmã vai ter que jogar o lixo todinho que está no coração para fora. Porque a Bíblia diz que só os limpos de coração verão a Deus. Para de ficar se queixando a vida inteira, porque filho A fez isso, filho B fez aquilo outro, foi ingrato, tratou mal. Irmã, joga esse lixo para fora, porque salvação é individual. Se a irmã ficar alimentando o ódio, a tristeza, a mágoa, a irmã morre e não vai para o céu, que é pior de tudo. A irmã tomou aquele susto, mas jogou o lixo fora, irmão. No outro dia que eu fui lá, já era outra conversa, já era um sorriso, já era uma alegria, e o coração estava limpo. Nós oramos para Deus arrancar todo o lixo que estava no coração dela. Como é que uma pessoa, irmãos, com o coração cheio de lixo, pode se relacionar com Deus? Essa palavra que nós estamos dando aqui é uma palavra que pode mudar a sua vida para sempre, meu irmão. Tem muita gente aqui que está me ouvindo nessa noite, que acha que pode viver bem com Deus, com relacionamento interpessoal quebrado. Eu posso viver bem com Deus? Eu estou bem com Deus. E com o relacionamento de uma pessoa próxima quebrado, você nunca pode viver bem com Deus. É a Bíblia que diz isso. Se o seu relacionamento interpessoal está quebrado, se você não estiver vivendo bem com o seu irmão que está perto de você, você não pode viver bem com Deus. Foi Deus que estabeleceu isso na palavra, irmãos. E tem muita gente aí vivendo uma vida sendo enganado. Eu posso ser crente, eu posso estar dentro da igreja, mas Deus sabe da minha vida, né? Eu estou com ódio, fulano fez isso, meu irmão, meu cunhado, meu tio, minha mãe, meu pai, está aqui dentro do meu coração. Deus sabe, mas eu estou bem com Deus, não estou bem com ele, mas eu estou bem com Deus. Mentira e engano. A Bíblia, Deus fala que o nosso relacionamento ele é horizontal e vertical. Você, para estar bem com Deus, você tem que estar bem com o próximo. Você, para estar bem com o próximo, você tem que estar bem com Deus. E Deus não abre mão disso. Mas a gente gosta de ser enganado, né, irmãos? Nós gostamos de ser iludidos. Nós gostamos de nos enganar. Às vezes nós achamos, não tem nada não. Não é só eu, tem tanta gente que vive assim. Irmão, importante é a sua vida espiritual. Você não pode viver em função de outros. Porque os outros estão errando, você vai errar também. Porque os outros vão para o inferno, você vai junto. Então essa palavra, irmãos, ela tem essa primeira parte aqui, de confronto, de direção de Deus, para a gente mudar, irmãos. Não pode a gente ficar dentro da igreja, pessoas com coração com mágoa, com ressentimento, com ódio. Porque alguém fez o mal e agora você não quer mais perdoar. Você vai ficar com essa pessoa carregando ela nas costas a vida inteira. A gente sabe que tem pessoas, irmãos, que são verdadeiros porcos espinhos. Pessoas que são difíceis de lidar, não são, irmão?
Tem gente que só a graça. Então, se você não quer que ele fure você, não se aproxime muito. Não é? Mantenha a distância. Não cola, não encosta. Mas trata bem a pessoa. Se ela quiser lhe tratar mal, é problema dela, mas faça a sua parte. É difícil, irmãos, isso. Mas é o que Deus estabeleceu na sua palavra. É difícil, mas não é impossível. Deus é justo. E Ele jamais iria nos pedir algo que a gente não pudesse fazer. Se Ele nos pede é porque pode. A gente querendo, a gente faz. Amém, amados? Você que tem filho pequeno de 2, 3 anos, de 4, de 5 anos, você não vai pegar para o seu filho e vai falar: vem cá, meu filho, pega esse saco de cimento aqui de 50 quilos, 3 anos o menino, bota lá no quintal. Você vai fazer isso? Faz? Você não vai fazer isso porque você sabe que o seu filho não tem capacidade de pegar um saco de 50 quilos e botar no quintal. Você nem manda ele fazer isso, porque você sabe que ele não pode. A mesma coisa é Deus, irmãos. Deus não vai mandar a gente fazer algo que a gente não tenha condições de fazer. Se Ele manda, é porque Ele sabe que nós podemos fazer, se nós querermos fazer. O grande problema é que a gente não quer. A gente prefere andar no caminho, na contramão da vida. Fazer as coisas do nosso jeito. A gente quer fazer as coisas do nosso modo. E aí é onde que está o grande problema nosso. Porque a gente tem que fazer segundo a orientação que Deus nos dá à luz da sua palavra. Posso ouvir amém? Amém. Mas para os irmãos não dizerem assim, o apóstolo hoje leu o texto como pretexto. Ele nem vai falar sobre o texto, a gente vai falar. Porque os irmãos sabem que a gente não usa texto como pretexto. A gente lê o texto e prega em cima do texto. Amém, amado? Porque a palavra de Deus ela é mais importante do que a nossa voz. Amém? Então, esse texto aqui, ele mostra, amados, que a comunhão com Deus é algo muito importante. A comunhão com Deus é o caminho para nós termos uma vida vitoriosa. Se a gente perguntar assim, quantos querem ter uma vida de vitória? Todo mundo quer, sim ou não? Se a gente chegar aqui, quem quer ser derrotado? Ninguém. É? Quem quer ter uma vida de derrota? Ninguém quer. Então, o natural, o normal, o óbvio, é que todos nós queremos uma vida vitoriosa, porque Deus nos criou para isto. Amém, amado? Deus quer que você seja um campeão, Deus quer que você seja vencedor. Deus quer que você tenha vitória em todas as áreas da sua vida. Só que tem princípios estabelecidos na palavra de Deus que, se nós quebrarmos, não tem como nós alcançarmos ou termos uma vida vitoriosa. Amém, amado? E esse texto aqui, ele nos mostra que para termos uma vida vitoriosa, precisamos ter comunhão com Deus. Orar é ter comunhão com Deus. Diga, orar é ter comunhão com Deus. O texto diz aí, no versículo 16, na parte A, certo dia, indo nós para o lugar da oração. Olha, está falando o quê? O lugar da oração. Significa que oração você não pode fazer em qualquer lugar. Tem que ter um lugar específico. Você pode orar dirigindo, você pode orar andando pelo meio da rua, mas se você quer ter uma comunhão mais estreita com Deus, você tem que ter um local apropriado, um lugar reservado, onde você esteja desprendido de tudo que possa atrapalhar aquele momento. Agora tem gente que vai orar, aí leva o celular. Aí fica aquele passarinho do demônio. O tempo todo, o camarada está lá orando e quem é que está me mandando mensagem? Quem é que está me mandando a mensagem?
Quem é que está querendo falar comigo? Como é que vai se concentrar, irmão? Então, meu irmão, se você vai para o lugar secreto, não leve celular. Desliga o celular. É um momento especial, é um momento exclusivo, é um momento onde você deve colocar todo o seu ser na presença de Deus. Porque se você ficar, meu irmão, ligado às coisas deste mundo, não tem como você se ligar completamente a Deus. Tem gente que já está viciado no WhatsApp, não é? Se deixar, passa o dia todo no WhatsApp. Não faz mais nada. Não é? Viciado. Sabia que vicia também? E tem gente assim. Então você entende aqui, à luz da palavra, que eles tinham um lugar determinado para buscar a Deus. Não é? Jesus falou no entrar no quarto, oração do Pai Nosso, né? Entra no teu quarto, antes de ele ensinar a lição do Pai Nosso, ele falou, entra em teu quarto, fecha a porta do quarto, né? E fala ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. E toda pessoa, irmãos, que entra no lugar secreto, que vai buscar a Deus, que vai buscar ter comunhão com Deus, quando sai daquele lugar, já sai abençoado, já sai recompensado. Nós que estamos aqui, irmãos, poderíamos nos livrar de muitos problemas que nós temos na vida, se nós atentássemos para estes princípios contidos aqui na palavra, se nós nos desprendêssemos tanto das coisas e nos voltássemos mais para Deus, nós teríamos uma vida melhor e ficaremos isentos de tantos problemas que nós temos tido. Mas o problema é que a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. E tem um ditado que é verdade, que diz assim, que quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. Se você passar 15 minutos, 20 minutos antes de você ir trabalhar e fazer qualquer coisa, ali na presença de Deus, quando você sair dali, você vai ser muito mais frutífero. Você vai ter muito mais êxito nas coisas que você vier fazer, se você atentar para a importância do lugar secreto. Amém, amados? O texto nos mostra que quando nós nos levantamos para cumprir a palavra de Deus em relação à comunhão com Deus, ao lugar secreto, surgem os obstáculos. Quando Paulo e Silas, eles estavam todos os dias indo para o lugar da oração, uma menina, uma moça endemoniada ficava gritando, esses homens que passam aqui todo dia, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Estava falando uma verdade, mas só que ela estava perturbando. Não é? Tem gente que fala uma verdade, mas fala para perturbar. Não é? Olha para você e diz assim, você é uma pessoa muito agradável. Aí você olha, será que está falando a verdade mesmo? Não é? Então, você é uma pessoa agradável, mas você fica assim, mas por que está falando isso? Não é? Será que não tem alguma coisa por trás? Então, às vezes acontece. Então, todos os dias, Paulo e Silas iam para o lugar secreto, e essa mulher do texto aí, essa moça, que era usada, não é? Era usada pelos patrões para ganhar dinheiro, porque ela tinha um espírito maligno de adivinhação. Não é? Cuidado com esse negócio, meu irmão, de adivinhação, viu? Uma irmã que dormiu, aí acordou, teve um sonho, foi perguntar ao pastor. Tem irmão que fala, pastor, eu tive um sonho assim, 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 o que é que o senhor acha? Eu falei, não acho nada. Aí procurou o pastor, eu sonhei mais ou menos assim. Na mesma hora que eu estava indo, eu estava voltando.
Aí, da mesma hora que eu estava voltando, eu estava indo. Pastor, para, minha irmã. A irmã quer que eu fique doido, é? Isso é maluquice, irmãos. Na mesma hora que eu estava indo, eu estava voltando. Na mesma hora que eu estava voltando, eu estava indo. Meu irmão, isso é coisa de doido. Ou vai ou não vai, né? Aí o pastor, para, minha irmã, para. Isso é maluquice pura. A irmã está precisando de um psicólogo. Vai procurar a pastora Edna. Ai. Então surgem os obstáculos para impedir você de mergulhar em Deus, de ter tempo a sós com Deus. Quando você decide, a partir de hoje, eu vou ter tempo a sós com Deus, se prepare que os inimigos vão se levantar. O diabo vai usar pessoas para impedir que você leve avante esse projeto, porque o diabo sabe, se você não sabia, fique sabendo, que se você ficar mais tempo na presença de Deus, você vai ser uma pessoa vitoriosa na sua caminhada. Por isso que o diabo usa tudo para entreter as pessoas. O papel do diabo hoje é colocar entretenimento na vida das pessoas. Não é que entretenimento seja pecado, irmãos. É bom dar uma relaxada de vez em quando, né? Tomar um banho de praia, tomar um banho de piscina, ir para uma chácara, ficar descalço, né? Chegar lá numa árvore, abraçar a árvore e dizer: ô árvore, como tu és frondosa, como tu és bonita, daqui a pouco eu vou chupar a tua fruta. Tu és maravilhosa, a sombra que tu proporcionas, descalço abraçando uma árvore. Isso é uma terapia tão boa. Tem muita gente que nunca mais fez isso, nunca mais ficou descalço, nunca mais abraçou uma árvore. Por isso que está todo mundo aí estressado, agoniado, perplexo, atemorizado, com temor no coração, com arritmia. É arritmia ou não? Coração acelerando. Então nós precisamos nos levantar para podermos buscar a presença de Deus. No caso de Paulo e Silas, eles encontravam uma jovem escrava que era usada por demônios. Então o diabo vai fazer de tudo para que você não tenha uma vida de comunhão com Deus. E uma das coisas que o diabo usa muito, sabe o que é? Quebrar os relacionamentos com as pessoas que estão perto de você. Se você quebrar o relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com o seu genro, com a sua nora, você vai ser desconectado de Deus. Relacionamento quebrado na terra, relacionamento quebrado no céu. É sério, né, irmão? Tem muita gente aqui: pastor, tenha misericórdia, pastor. O senhor está pegando muito pesado hoje. É porque o senhor não conhece a pessoa que está lá em casa. Não é o senhor que vive lá 24 horas com ele. Ai. Encontramos uma jovem, diz Paulo e Silas, né? Encontramos uma jovem que tinha espírito de má adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Eu ia falar um pouquinho sobre essa área aqui, negócio de lucro, de ganho, que as coisas mudaram no mundo, mas as pessoas continuam sendo usadas como massa de manobra. Muita gente continua sendo influenciada. Hoje você sabe qual é o que o diabo tem usado muito para prender as pessoas? Se chama mídia, meios de comunicação. Tem muitas pessoas hoje que são manobradas pelos meios de comunicação.
sai uma propaganda lá, aí só porque é Gisele Bündchen que está fazendo a propaganda, eu vou comprar, porque eu quero me sentir também como Gisele Bündchen. E aí você vai sendo manipulado, não é? Compre batom, compre batom. Aí você vai e compra o batom. Havaianas, 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 Havaianas. Aí você vai comprar essa daia havaiana. E a cerveja? Bota as mulheres bonitas, né? Para associar na cabeça das pessoas que cerveja, mulher bonita, ou seja, cerveja dá um astral. Tem até uma cerveja chamada astral, né? Dá uma sensação de prazer. E hoje o Brasil é o campeão. Você sabia que o Brasil é o país que mais bebe cachaça no mundo? Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que se embriagam constantemente. As indústrias de cerveja, irmãos, estão bilionárias. Todo mundo quer vender cerveja no Brasil. Esse é o país que mais consome. Aí você já viu quantas marcas de cerveja já passaram por aqui? E as pessoas tomam cerveja para dentro. Tome 51 para dentro. E tome-lhe cachaça para dentro. Aí vem os problemas de saúde. As clínicas que fazem hemodiálise estão assim, ó, lotadas de pessoas sofrendo, fazendo hemodiálise. Manipuladas pelos meios de comunicação. E aí engloba tudo, viu, irmãos? Tem muita gente hoje que, até na área política mesmo, é manipulada pela mídia. Só vota em candidato tal, porque a mídia floreia o negócio, aí faz a lavagem cerebral. Não, é o melhor que tem, não existe outro, não pode, ninguém pode fazer o que ele faz. Isso é engodo, irmãos. E o povo acredita nisso. Estados Unidos deu uma resposta para a mídia agora, que queria manipular resultados, queria manipular o povo para votar em Hillary Clinton. Mulher que é a favor do aborto, a favor da liberação da maconha, a favor do casamento das pessoas do mesmo sexo. E a mídia manipulando que ela ia ganhar. Aqui no Brasil não falava outra coisa, que era Hillary, 80% de possibilidade de ser eleita. Eu fiz questão de assistir a apuração da eleição e olhar para a cara dos jornalistas da Globo News. Eu ficava olhando para a cara deles, tudo com a cara assombrada, triste, abatida, porque eles davam na entrevista que Hillary ia ganhar. Porque a Globo faz parte desse projeto, queria que Hillary ganhasse. Mas só que Hillary perdeu. Amém, amado? E você sabe por que Hillary perdeu? Porque os Estados Unidos é o país que tem mais evangélicos no mundo. E o povo evangélico se levantou para dizer não a Hillary. Lucas está lá nos Estados Unidos e falou: Painho, nunca os evangélicos se levantaram tanto para votar como votaram esse ano. Porque os evangélicos estavam naquela, a política é coisa de ímpio, é coisa do diabo, ninguém queria se meter. Mas quando começaram a criar as leis e começaram a perseguir as igrejas, perseguir pastor, o pastor foi preso lá nos Estados Unidos, vamos fazer alguma coisa, e se levantaram. E os evangélicos deram a resposta. Votaram a favor de Trump. Aí muita gente está preocupada, mas o homem é doido. O homem é um pedaço de cavalo. O homem é isso, o homem é aquilo. Mas é melhor do que Hillary. Porque lá nos Estados Unidos ela escolheu o menos pior.
Então, escolheram Trump. Aí tem gente espantada aí. O que é que vai acontecer daqui para frente, meu Deus? O dólar está subindo. Deixa subir, você mora no Brasil. Amém, amado? Até onde vai, a gente não sabe, mas Deus está no controle. E Deus usa quem quer, viu, meu irmão? Quando Deus quis libertar o povo do cativeiro, Ele usou Ciro, que era um rei que não conhecia Deus. E se você ler o capítulo 45 de Isaías, você vai ver, antes de começar o capítulo, Deus chamando Ciro primeiro de meu pastor, porque Deus ia usar Ciro para cumprir o propósito dele. Então nós temos que acreditar que Deus vai usar Trump para cumprir também o propósito dele nas nações dos Estados Unidos. Precisamos orar por isso, amém? Glória a Deus, amados. Mas não vamos, irmãos, se deixar ser manipulado. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, o povo mais livre para se expressar, para falar, é o povo de Deus. Todo mundo diz que crente é sabido, e é mesmo, porque tem a mente de Cristo. Amém? Tem a mente de Jesus. Nós não vamos ser massas de manobra dessa mídia comprometida com as trevas. Não vai, essa mídia não vai nos induzir a acreditar em coisas que vão de encontro aos princípios da palavra de Deus. De achar que tudo é comum, tudo é normal. Nós não vamos entrar nessa, amém, amado? Você vai entrar nessa? Nós não vamos. Deixa eu ver a hora aqui. Ih, não dá para pregar mais não. Tem tanta coisa para falar. Mas aí tem a parte 2, domingo tem a parte 2, amém? Essa foi a primeira parte desse assunto que, para mim, é o assunto de muita importância, de vital importância para qualquer pessoa que quer ter uma vida bem-sucedida. Viver uma vida de comunhão íntima e pessoal com Deus diariamente. Amém, amado? Eu pergunto a você, Jesus, teve algum momento na vida de Jesus que ele foi capaz de fazer alguma coisa? Jesus chegava na casa, tinha um morto, ele mandava ressuscitar. Tinha um aleijado, ele mandava andar. Tinha um cego, ele mandava enxergar. Tinha um endemoniado, ele expulsava os demônios, tudo. Tinha uma pessoa com a doença crônica, Jesus falava, ser livre do teu mal. Todos os problemas que Jesus se deparava eram solucionados, porque Jesus estava ligado, plugado, agarrado, preso, de uma forma íntima e pessoal ao Pai. Ele tinha comunhão íntima e pessoal com Deus. E hoje, se você quer ter uma vida vitoriosa, você não pode abrir mão disso. Se você quiser continuar sendo a mesma pessoa que você tem sido, despreze o que Deus está lhe falando hoje. Saia por aquela porta ali e não determine que a partir de hoje você vai ter um momento a sós com Deus. O momento de você ler a palavra, o momento de você orar, conversar com Deus, colocar a sua vida no altar, conversar com Ele, lançar sobre Ele tudo aquilo que está te afligindo, te entristecendo, buscando a direção dEle, a orientação dEle, aquilo que Ele quer que seja feito. Se você quer continuar vivendo desse jeito que você tem vivido, é só ignorar o que nós estamos falando aqui. Mas se você quer ter uma vida diferente, uma vida vitoriosa, leve muito a sério o que Deus falou ao seu coração nessa noite. Não abra mão do seu momento a sós com Deus. Não tem negócio de pressa, não deu tempo, a gente inventa tanta desculpa. Eu acordo muito cedo, eu trabalho muito. Não tem desculpa nenhuma, irmãos, para nós deixarmos de buscar a presença de Deus. Se você deixar de buscar a presença de Deus, você não vai ter uma vida de vitória. Porque essa Bíblia aqui está cheia de relatos de homens e mulheres que priorizaram
estar na presença de Deus. E que essas pessoas, porque fizeram isso, tiveram vidas vitoriosas. E se você fizer o mesmo, não vai ser diferente com você. Se você trabalha cedo, acorde mais cedo. Você tem tempo para fazer tanta coisa. Se você não tiver tempo para Deus, meu irmão, você vai continuar sendo a mesma pessoa que você tem sido, vai estar colhendo e alcançando dia após dia derrotas, derrotas e derrotas na sua vida. Mas se você entendeu no Espírito, recebeu essa palavra, e a partir de hoje você vai colocar em prática. As pessoas que entraram no projeto de reconstrução, que começaram a praticar desde domingo, os 20 minutos, pode perceber que muitas coisas já começaram a mudar na sua vida. Isso foi estratégico. Deus nos deu essa direção para orientar vocês, porque nós precisamos orar, irmãos. O grande problema hoje é a falta de oração. Nós somos uma geração que nós desaprendemos a orar. Sabe por quê? Porque nós somos a geração do tudo rápido, do fast food, tudo rápido. Nós somos a geração do controle remoto. Somos a geração do micro-ondas. Você já se pegou na frente do micro-ondas, dizendo, anda, que micro-ondas, mais ligeiro aí com o micro-ondas, mais ligeiro. Mais ligeiro do que isso, irmão. 30 segundos, 1 minuto, para esquentar um negócio que passava 5 minutos, 2 minutos, agora tu está tendo 30 segundos para esquentar um pão, tu está achando ruim, é? Tu quer o que mais do que isso, além disso? E essas coisas desenfreadas, essas coisas apressadas, nos fizeram pessoas assim. Tem pressa para fazer as coisas, mas não tem pressa para buscar a presença de Deus. E tem gente que acha que quem está orando não faz nada. Diz que o pastor foi na casa, um menino, um jovem foi na casa do pastor, visitar o pastor. Quando chegou lá, pastor, o senhor não faz nada mesmo? Eu vim aqui convidar o senhor para ir pescar. Aí o pastor, quem disse a você que eu não faço nada? Você acha que ficar 1 hora, 2 horas orando não é nada? É tudo. Tem gente que acha que pastor não faz nada, sabia disso, irmãos? Pois bem, eu abriria a mão, se eu não tivesse o chamado, eu abriria a mão do que eu ganho como pastor, para ser qualquer outra coisa, menos pastor. Hoje eu sou pastor porque eu tenho convicção que Deus me chamou para ser isso. Mas tem muita gente aí que já deixou de ser pastor, sabe por quê? Que não aguenta a pressão, não foi chamado para ser. O colega encontrou outro no meio da rua, ei varão, como é que está o ministério? Ministério? O pastor falando, dizendo que era pastor falando isso. Ministério? Agora eu estou vendendo é mel. Estou dormindo de noite, minha mulher também está dormindo, a minha família está em paz. Estou vendendo mel. Irmãos, pastor que tem chamado de Deus era para ganhar o maior salário do mundo. Um Faustão da vida ganha 5 milhões para ficar todo domingo. 5 milhões o cabra ganha, irmãos. Um ratinho. Ganha 1.700.000 reais para ficar fazendo aquelas abobrinhas que tem lá. Não cuida de ninguém, não ora por ninguém, não recupera ninguém, não ajuda ninguém. Quando é que foi que Ratinho tirou uma pessoa das drogas? Quando foi que Ratinho ajudou alguém a se libertar e ser um homem digno? Não tem no histórico dele. Pastor devia ganhar mais do que todos eles. E tem gente que ainda fica dizendo que pastor ganha muito. Eu quero dizer para você que eu ganho muito pouco. Tem um vereador aqui de Feira ganha 18 mil reais para não fazer nada. O que é que o vereador faz aqui em Feira, irmãos? Cria uns projetos de lei,
projeto de lei para vedar a porta, não deixar os caixões expostos para o povo não passar e ver os caixões. Vá para lá, moça abobrinha. Que isso é projeto de lei para ajudar quem? É ele que tem medo de morrer, aí não quer ver o caixão. Pois eu queria ser vereador dessa cidade. Primeiro projeto de lei, alinhar todos os passeios da cidade. Botar tudo no mesmo nível. Vai ser desorganizado assim uma cidade como Feira. Tem passeio alto, passeio baixo. Você tropeça, cai. Um dia deixa eu cair na Senhor dos Passos. Quase me acabo todo. Cadê um vereador para se levantar para fazer um projeto desse? Que é um projeto bom, meu irmão, porque só sabe quem toma uma queda, quem toma. Você já tomou uma queda, não conseguiu se equilibrar? Pois eu tomei uma dessa na Senhor dos Passos. Se Jesus não tivesse misericórdia de mim, esse coco aqui tinha aberto em 2 bandas. Deus me livrou do acidente terrível ali naquela Senhor dos Passos. Pisei no buraco, irmão, no pleno passeio, pisei no buraco, tropecei e fui assim de cabeça no negócio lá de ponta. Se eu bato, eu já estava no céu. Eu vou calar aqui, viu? Se continuar falando aqui, vai sair é coisa. Ganha 18 mil, isso aí, 18 mil é o salário. Fora as mordomias que tem. Auxílio paletó. Eu estou com esse terno aqui já tem uns 2 anos. Quem quiser me dar um de presente, eu recebo, viu? Tem auxílio não sei o quê, auxílio não sei o quê. Vai ter auxílio assim lá longe. Não tem não, é? Vereador não tem não, é? E as propinas que já era por debaixo do pano? Compra quantos paletóis? O dinheiro que ganha para apoiar o projeto do prefeito. Haja dinheiro. Tinha um camarada que falou, rapaz, tem um vereador que vai lá na companhia, na empresa de ônibus, todo dia, todo mês, 10 mil no bolso, 15 mil. Eu falei, é verdade. Ai, ai. Vou parar por aqui, vamos ficar de pé, irmãos. Mas de tudo que eu falei, guarde o que Deus falou ao seu coração sobre sair daqui determinado, a partir de hoje, a ter tempo na presença de Deus. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Queridos, para nós termos comunhão íntima e pessoal com Deus, Jesus veio e abriu o caminho que a Bíblia fala que é o caminho mais excelente. Hoje você e eu, nós, podemos ter acesso ao trono de Deus e podemos ter comunhão com Deus por causa do que Jesus fez. Amém, amado? Porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Hoje não existe mais impedimento, nada que nos impeça de entrar na presença de Deus, a não ser que você esteja vivendo no pecado. Mas se você se humilhar, pedir perdão a Deus, tudo é restaurado e o acesso continua livre para você entrar no Santo dos Santos e falar com Deus. Eu quero neste momento orar com você que quer sair daqui decidido a mudar a sua postura na área de oração, a gastar mais tempos na presença de Deus, a orar, a buscar a Deus antes de você tomar as suas decisões, antes de você fazer qualquer coisa. Você que quer entrar nesse caminho excelente, para entrar tem que entrar primeiro por Jesus. Ele é a porta. Jesus disse assim: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará e achará pastagem. A vida começa, a vida do relacionamento íntimo e pessoal com Deus começa por Jesus. Você precisa receber Jesus na sua vida.
no seu coração, para que a porta da comunhão com Deus seja aberta. Pai, em nome de Jesus, queria que todos fizessem essa oração e dissessem: Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu ouvi uma palavra que pode mudar a minha vida para sempre. Esta palavra diz: se a partir de hoje eu tomar a decisão de dar mais tempo na presença de Deus, orar, buscar a face de Deus, a minha vida será uma vida vitoriosa. Deus, eu quero ter esta vida vitoriosa. Mas eu entendi também que para eu entrar neste caminho excelente da comunhão contigo, a porta de entrada se chama Jesus Cristo, o teu Filho. E nesta noite eu quero fazer um convite ao teu Filho amado Jesus, para que Ele venha habitar no meu ser, na minha vida, no meu coração, não só hoje, mas para sempre. E que o caminho mais excelente seja aberto para mim, para que a partir de hoje eu possa viver uma vida de comunhão íntima e pessoal contigo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Eu queria convidar para a gente encerrar esse culto, você que com sinceridade e verdade fez essa oração que nós ajudamos você a fazer. Vem aqui, que eu quero ainda abençoar você nessa noite. Vem aqui na frente. Quero impor as mãos sobre a sua vida e declarar que a sua vida a partir de hoje será uma vida diferente. Deus vai começar a mover as águas em sua direção e a sua história vai ser mudada. Tudo começa em priorizar um momento a sós com Deus, a leitura da Bíblia, a orar e buscar a presença do Senhor. Tudo começa quando você abre o coração e diz: Jesus, tu viestes para abrir o caminho mais excelente. E o caminho mais excelente é o caminho da comunhão íntima e pessoal com o Pai. É o caminho do trono de Deus. Pai, nós oramos por essas pessoas que vieram à frente, que ouviram a Tua palavra, que entenderam, Senhor, a luz do Teu Espírito, que se elas querem ter uma vida abençoada, elas precisam priorizar a comunhão íntima e pessoal contigo. Tudo aquilo que tem impedido e atrapalhado as pessoas que aqui estão de terem essa vida, nós oramos para que caia por terra. Oramos para que seja quebrado o jugo, a cadeia, a amarra. Oramos para que o demônio que impede essas pessoas de se aproximarem de Ti como elas devem se aproximar, que esse demônio seja derrotado, que esse demônio caia por terra, seja repreendido e neutralizado, e que a mão e a bênção do Senhor sejam estendidas sobre a vida dessas pessoas. Nós oramos e abençoamos a todos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem recebe, diga amém. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão. Vão em paz. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Vos livre do mal, da bala perdida, do homem ladrão, do homem sanguinário. E que nenhuma obra do mal prospere contra as vidas de vocês. Tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus.